do meu sobrinho, e eu fui a essa casa. Peguei um ônibus, eu me lembro que eu fui como 007, me escondendo pelas esquinas para ninguém me ver, chegando a pé. Tamanha opressão do maligno na minha vida, para ninguém me ver subindo a pé. Tantas vezes eu andei a pé, mas como é que eu vou subir? Como é que eu vou chegar na casa da minha mãe a pé? Tamanho foi um massacre ali, tentando oprimir meu coração, mas eu lembro que eu fui, pois o propósito de Deus é maior. Eu cheguei e me trataram bem, todo mundo me tratou bem, participei do aniversário e ninguém me viu. Eu achei até isso maravilhoso, falei, ninguém me viu chegar. Eu fui à casa da minha irmã, e minha irmã conversou comigo, irmão, chega à sua casa agora, no seu apartamento, ora, pois o Deus que eu sirvo, Ele vai falar com você. Pergunta se é isso que Ele quer para a sua vida. E Ele manda te dizer, empresário, que você está ouvindo agora, mãe de família, pai de família, seu filho, pergunta se é isso que Deus quer para a sua vida. Pergunta se é essa a direção que Deus tem para a sua vida. Leva chorecantarás. Pergunta, ajoelhe, dobre seu joelho. E eu não acreditava, eu estava cego, surdo e mudo, pois eu não conhecia o mundo espiritual. Minha vida era uma vida que era a semente que foi plantada na minha casa, veio pela minha mãe, pois minha mãe sempre buscou por nós. E a palavra diz, mãe de joelhos, filho de pé. E minha mãe muito chorava, muito clamava pelos seus filhos, e Deus teve misericórdia pelas orações dela. E eu cheguei à minha casa, pela aquela palavra que foi rema no meu coração. Minha irmã mandou perguntar, pergunte ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, se Ele é essa a direção que Ele tem para a tua vida, se é isso que Ele quer. E eu, sem saber, eu cheguei à minha casa. Eu cheguei à minha casa, ao meu apartamento. Eu lembro que eu falei, pô, mas como eu vou orar? Eu não sabia. Como eu vou orar? Como eu devo fazer? Eu vou fazer igual minha irmã falou. Mas alguma coisa precisava naquele momento. E lembrando um pouco mais atrás, quando eu estava na minha casa, vocês lembram que eu disse? Eu joguei o DVD a virada para fora. E depois disso teve uma evolução de mudança. Eu fui para o apartamento. E procurando alguma coisa para ver, quando eu abro a gaveta do meu armário, o primeiro CD, DVD que estava lá na frente, em cima, era a virada. Era a virada. E eu lembro que eu peguei aquele DVD, falei, como esse DVD pode estar aqui? Se eu já tive mudança, eu joguei ele. Deve estar arranhado, eu peguei aquele DVD para ver. Irmãos, e aí o Senhor trabalhou. O Senhor trabalhou tremendamente na minha vida, pois o Espírito Santo se moveu do começo do DVD ao fim. Do começo do DVD ao fim. Eu me lembro que eu chorei e chorei muito, pois estava acontecendo aquilo na minha vida. Estava acontecendo aquilo que aconteceu no filme, estava acontecendo na minha vida. Irmãos, e eu chorei. E quando acabou o filme, eu me ajoelhei, caí prostrado ao chão e perguntei, Deus, me dê uma resposta. Eu sempre fui honesto, mesmo na minha arrogância, mas o Deus que minha irmã serve, fala comigo, diz se eu preciso, o que eu preciso fazer, se é isso que o Senhor tem, assim como minha irmã disse, é isso que o Senhor tem para mim? Minha irmã falou que é para eu confiar, então eu estou confiando, esse filme pode fazer mudança. Eu vi, eu senti, e eu clamei ao Deus, e foi deitar, chorando. Eu lembro que, sobrenaturalmente falando, quando eu deitei a minha cama, depois de clamar ao Senhor, do meu jeito, porque cada um tem o seu jeito, eu nem sabia, eu falei aquilo que minha irmã mandou falar. Eu ajoelhei, falei e deitei. Quando eu me cobri, eu ouvi uma gargalhada no meu quarto. Uma gargalhada com som audível. Eu não sabia, me tapei e deitei. O mover do Senhor, o mundo espiritual começou a trabalhar naquele clamor. E no outro dia eu lembro que eu chegando na minha empresa, já prestes a fechar, pelo desfalque que tinha sido dado à empresa, o meu funcionário veio de encontro a mim
ao escritório e falou: patrão, hoje de manhã ligou um homem de uma empresa, um determinado empresário, querendo fechar um negócio com o senhor. Eu ainda na minha arrogância, porque muitas vezes você clama ao Senhor, mas você, ainda mais quando você está cego, surdo e mudo, né? Mas ali eu já tinha dado o primeiro passo, que era falar. Muitas vezes, você, cristão, que você pede, você é ansioso e você quer rapidamente o Senhor trabalhando na sua vida. Mas eu não sabia, então eu tinha clamado e no outro dia um homem ligou querendo fechar uma parceria comigo. Mas eu não sabia o que Deus queria ainda na minha vida. E nem me lembrava daquela oração que eu tinha feito. Eu pedi para ele responder. Eu pedi para ele dizer aquilo que ele queria que fosse feito na minha vida. E eu falei para o meu funcionário, ainda na arrogância, eu falei: meu irmão, todo mundo quer fechar coisas comigo, todo mundo quer fechar parceria comigo, eu não quero saber não, nem quero pegar o telefone do cara. E eu fui ao meu escritório. Enquanto eu estou passando e-mails para fornecedores, fechando o negócio, esse rapaz me ligou, esse empresário, e falou: senhor Alexandre, eu sou Alex e eu quero fechar uma parceria contigo, eu posso marcar uma entrevista? O meu funcionário foi à sua loja, comprou um determinado material e eu gostei muito do atendimento, gostei muito da qualidade do material, eu quero fechar uma parceria, quero propor negócio. Eu falei: tudo bem, amigo, 4 horas eu estou no seu escritório. Onde que é? Ele me deu o endereço. 3h59, às 15h59 eu estava batendo a porta, tocando a campainha do irmão. E sem saber, nunca tinha visto, ele nunca tinha me visto. Eu entrei para a reunião com ele. Ele sentou na cadeira dele, me convidou, me mostrou o material, ele sentou na cadeira dele. E eu sentei na cadeira do entrevistado ali, do cliente, e comecei a bater um papo com ele. Determinado momento desse papo, irmãos, ele me fez uma pergunta e eu falei: graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, esse irmão, ele chegou e olhou para mim com um olhar de fogo, um olhar, e falou que estava se arrepiando. Olha como eu fiquei arrepiado. E naquele determinado momento, tudo acontecendo na minha vida, naqueles segundos, naqueles minutos, naquele tempo, naquele período que aquele irmão falou aquilo, eu estou arrepiado. Eu pensei: poxa, só faltava essa. Tudo acontecendo na minha vida, esse camarada que eu não tinha um conhecimento, esse camarada ficar arrepiado na minha frente, pô, eu vou acabar descontando tudo na vida desse cara. Não pode ser assim. E eu continuei a ouvir. E logo em seguida ele falou: quem vai falar é Deus. Quem vai falar é Deus. E ele começou a falar tudo que Deus queria para a minha vida. Todas as promessas que Deus, sem me conhecer, e aquilo me impactou, pois eu olhei para aquele homem que eu nunca tinha visto, ele começou a falar em línguas estranhas, ele começou a falar que Deus tinha um propósito na minha vida, ele começou a falar que Deus ia restituir a minha vida, que eu era ungido do Senhor, que tudo aquilo que tinha acontecido, ele começou a falar, irmãos, sem me conhecer. E aquilo me impactou, pois Deus falou diretamente através da vida daquele irmão, a minha vida. Talvez Deus mande você falar a alguém que está precisando. Você vai e fala, irmãos. A uma pessoa que está do seu lado, vai e fala, irmãos, aquilo que Deus manda. Pois quando aquele irmão, sem me conhecer, sem saber aonde ele estava metendo a mão, sem saber o que era aquilo, mas ele foi temente ao Senhor, que estava com ele, e passou tudo. Mas eu tenho a te dizer que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Como Deus usou a mula de Balaão. Deus usa quem Ele quer. Não deixe seu ministério ficar preso. Não deixe seu ministério sem palavra. Quando Deus mandar você dizer, diga. Quando Deus mandar você falar, fale. Pois mesmo que você diga, Jesus chorou, há um contexto. Jesus te ama, há um contexto. A pessoa que vai ouvir, ela está precisando. Pois o Espírito Santo habita em nós. Nós somos tabernáculo do Senhor. Nós somos obra do Senhor.
Antes de nós nascermos, nós nascemos nos céus, no coração do Senhor. Cada um de nós temos o privilégio de ser amado pelo nosso Pai, o Eterno. Irmãos, e quando aquele homem falou, ele entrou em mistério, falou em línguas e entregou aquilo que o Senhor tinha para o meu coração, eu me lembrei da minha pergunta. E minha vida se fez nova. E quando ele terminou, parou de falar, ele ainda me vem, eu sei o conhecimento, ele ainda me vem, vamos orar. E quem já estava querendo abraçar o homem, quem já estava arrepiado era eu. E eu, vamos orar. E ele fez uma oração. Vamos na palavra? Vamos buscar a palavra? Vamos. E ele fez a oração e buscou na palavra, um acalanto ao meu coração. Finalizando isso, ele me perguntou o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei, irmão, Deus, através da sua boca, falou tudo o que estava acontecendo e me deu a resposta. E dali eu lembro que eu voltei para o meu escritório, dei um grande abraço, ele me fez convites para ir à igreja dele. Eu dei um grande abraço naquele homem e saí para o meu escritório. Eufórico. Deus falou comigo, eu me lembro que eu chorava. E chegando ao meu escritório, eu liguei para minha irmã do outro lado já caiu em prantos. Liguei para minha mãe, Deus falou comigo. Eu sou o filho mais velho de uma família de 3 filhos. E foi o último a ser convertido dos filhos. E para a honra e glória do Senhor, eu perguntei à minha irmã, onde é a sua igreja? Eu quero ir à sua igreja. Ela falou, quinta-feira tem culto. Eu fui ao culto e fui recebido tremendamente por todos que estavam ali, que me conheciam, por me verem em festas de família, me verem em festas de casa, de reuniões de família, pois nós convidamos os irmãos para vir nas nossas casas. E aquelas pessoas me receberam tremendamente, com amor, com carinho à casa do Senhor. E eu lembro que no final do culto, o pastor da igreja da minha irmã, um pastor abençoado, louvo pela vida desse pastor, ele fez o chamado, ele fez o apelo, e para quem queria aceitar o Senhor como seu Salvador, seu único Salvador. E naquele momento, irmãos, eu senti a vontade, mas ainda Satanás trabalhava meus ouvidos, falando, você vai virar crente? Você terminou um casamento? Você tem mulheres na rua? Você tem coisas que você quer fazer? E se amanhã der vontade de você beber? Você vai aceitar Jesus como seu Salvador e depois vai começar a fazer coisas erradas? E eu fiquei temeroso, mas a vontade era tremenda de fazer isso. A vontade era tremenda de aceitar o Jesus, pois Jesus estava queimando em meu coração. Jesus estava queimando ali. Tamanha foi o face a face que Deus teve comigo, que Deus trouxe para a minha vida, irmãos. E eu, naquele determinado momento, ele clamando, ele falando, tem mais pessoas, apelando, tem mais pessoas. O Espírito Santo está me mostrando, tem mais pessoas aceitando o Senhor nessa noite. E eu me movendo, mas eu não fui. E confraternizando naquele domingo, logo após a quinta-feira, no domingo seguinte, confraternizando com meu irmão e meu cunhado, nós fizemos uma reunião, um almoço na casa da minha mãe, e eu perguntei a eles, pois todos eram cristãos, e eu perguntei a eles, esse negócio de aceitar Jesus como seu Salvador, como é que é isso? Eu vou ter que mudar minha vida? Eu tenho que aceitar, eu já tenho que virar crente? Pois essa é a indagação de muitos de vocês. Muitos de vocês, você vai ter que virar crente? Um olhou para o outro, deram um sorriso e falaram, não, aceita Jesus. Você está se sentindo à vontade de aceitar Jesus? Deus impactou você, falou diretamente no seu coração. Se você está sentindo essa vontade, aceite Jesus e deixa que Ele vai trabalhar. E eu, com fogo, com um clamor, com aquela direção que Deus tem, porque tudo se fez novo, eu aceitei aquela palavra que veio ao meu coração. E no domingo eu fui à igreja novamente. Eu lembro que eu já cheguei à igreja querendo que tivesse o apelo, irmãos.
querendo que tivesse o apego. Tamanho era o fogo que habitava em minhas veias, tamanho era o fogo que plantava o meu coração. Se eu pudesse ter o discernimento que eu tenho hoje, naquela época, eu digo para vocês, e tinha 2 anjos plantados ao meu redor, com espadas de fogo, me levou àquela igreja. E o culto foi um culto abençoado, e o pastor nada de fazer o apelo, nada de fazer o apelo. Eu me lembro que eu pensei comigo ao meu coração, se ele não fizer o apelo, se ele não chamar, eu vou dizer que eu quero aceitar Jesus. Eu vou à frente e vou. Quando eu pensei, o pastor olhou agora para o momento que todos aguardavam e que a festa se prepara no céu. Eu já fui o primeiro aí, irmãos. E o pastor chegou a rir, aí o irmão já está aqui. Aí chegou mais 2 pessoas. Mas eu digo para você, cristão, eu digo para você, igreja, onde você congregue, onde há um pastor que esteja dando esse testemunho, é muito importante para uma pessoa do mundo, para uma pessoa que levou pancada, que está cheio de carrapicho, que aconteça isso que aconteceu comigo, esse impacto. Eu aceitei, fez a oração de apelo, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e pensando que estava terminado, ele falou assim, agora irmãos, olha o que Jesus preparou para você. Olha você, tinha eu e mais 2 rapazes. Um voltou para o Senhor, o outro aceitou Jesus e eu aceitei Jesus. Quando nós olhamos para trás, a igreja estava toda à frente com uma faixa dizendo, Jesus te ama e nós também. Aquilo tocou muito ao meu coração, pois nunca mais eu esqueci daquele momento. Aquelas pessoas vindo me abraçar, no qual nem me conheciam, me beijando, me abraçando, me recebendo. E a palavra diz, um único momento que na palavra diz, quando um pecador se arrepende de todo o coração e aceita Jesus como seu Salvador, há festas no céu. Eu creio, pela misericórdia do Senhor, naquele momento, houve festa nos céus, pois o projeto do Senhor era tremendo em minha vida. Creia nisso. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem uma obra no seu coração. Jesus tem uma obra na sua família. Jesus tem uma obra no seu filho. Ele é Yeshua HaMashiach. Ele morreu por nós. Irmãos, quando eu fui impactado pela palavra do Senhor, usando aquele servo dele, desde aquele momento, eu nunca mais senti a vontade de colocar uma bebida na minha boca. Eu nunca mais senti a vontade de beber. Eu nunca mais senti a vontade de me prostituir. E tudo se fez novo, porque o Senhor preparou uma varoa para mim.